Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero trazer uma palavra para você sobre algo muito importante para a nossa vida. A pergunta, eu até sei a resposta, mas eu quero conjecturar com você, para você analisar, porque isso aqui que eu vou falar é algo especial que move a nossa vida. Ânimo ou desânimo? O que determina sobre a sua vida? Preste atenção no que eu vou te falar aqui, na minha introdução. O ânimo é o agente ativador do ser, que faz uma pessoa ser otimista, proativa, resiliente, aquela capacidade de superar obstáculos e dificuldades. O desânimo é exatamente ao contrário. Uma pessoa que desiste fácil, uma pessoa que se acomoda diante de adversidades e tribulações, que perde o sentido da vida. É importante eu dizer para você que existe uma diferença colossal entre você ter uma vida de ânimo e passar momentos de desânimo, ou ao contrário, você ter uma vida de desânimo com momentos de ânimo. Porque mesmo que a marca da sua vida seja o ânimo, nós, eu, você, qualquer um aqui, existem momentos da nossa vida que você pode passar pelo desânimo. O que você não pode é viver no desânimo. Então, eu dividi a mensagem em duas partes. A primeira é para você ficar atento de algumas coisas que podem, é condicional, eu não estou determinando. Essa primeira parte da minha palavra, se você deixar essas coisas dominarem e determinarem sobre a sua vida, você pode ter uma vida de desânimo. Então eu vou falar para você ficar atento a elas. Não estou dizendo que elas determinam o desânimo, eu estou dizendo que elas podem determinar o desânimo. E depois eu vou mudar o disco. Eu vou dizer coisas que não é para você observar, é para você incorporar na sua vida, que vão ajudar o seu ânimo. Então vamos lá. Questões da vida que podem levar você ao desânimo. E você tem que estar atentas a essas coisas. Número 1, o poder da comunicação. O que é que você está ouvindo? Palavras perversas, palavras pessimistas. Se você abrir o seu coração e for contaminado por elas, elas podem levar você ao desânimo. A Bíblia tem algumas histórias interessantes, conhecidíssimas nossas. Aquela história dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra, que você encontra em Números capítulo 13, do versículo de número 27 ao 32, quando vem o relatório dos espias, 10 dão um relatório negativo e 2 positivo. Os 10 que dão um relatório negativo disseram, olha, a terra é boa, tudo que Deus tinha falado. A terra mana leite e mel, porém, contudo, entretanto, todavia, é terra de gigantes. É terra de cidades fortes. Nós não podemos possuí-la. Essa comunicação negativa contagiou todo um povo que preferiu ouvir a voz negativa do que a promessa de Deus. Para vocês verem o poder de uma comunicação negativa. Também tem um outro episódio bíblico que quando um campeão filisteu chamado Golias, 1 Samuel, capítulo 17, ele faz um desafio para que Israel enviasse um homem para lutar com ele. Quem vencer,
o povo serve, o povo derrotado ao povo do campeão. E diz no versículo 11 que quando o povo ouviu o desafio de Golias, tiveram medo, temeram do rei ao soldado. Então, meu querido, muito cuidado com o que você está entrando por um ouvido e tomando conta do teu coração, mente, vontade e sentimentos. Porque uma comunicação negativa pode levar você ao desânimo. Cuidado, papai e mamãe, o que você fala para teus filhos. Cuidado, marido, para o que você fala para essa senhora. Cuidado, senhora, para o que você fala para esse marido. Cuidado, irmão, para o que você fala para um outro irmão. Porque o poder da comunicação negativa pode travar você e levar ao desânimo. O que é que pode levar ao desânimo? Uma outra coisa que pode levar ao desânimo, a maneira que você encara as adversidades. Todos nós passamos lutas. O próprio Jesus declarou, no mundo vai ter luta, vai ter aflição. Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar à adversidade, você tem a certeza que ela vai te dominar. Você vai ter pouca força para sair dessa situação. Então, a maneira que você vai lidar com as adversidades pode determinar ânimo ou desânimo. Terceiro lugar, uma coisa que pode levar você ao desânimo são as terríveis lutas da vida. As terríveis lutas da vida. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora, combates, por dentro, temores. Mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. O apóstolo Paulo passou pelo desânimo. Não ficou no desânimo, mas ele passou pelo desânimo porque ele foi abatido pelas terríveis lutas da vida. Uma outra coisa que pode levar você ao desânimo são as questões biológicas, patológicas e químicas do nosso corpo. Isso aqui é uma coisa muito importante. E uma das coisas que pode trazer uma confusão para você, porque os sintomas são parecidos, uma pessoa com uma depressão profunda, ela não tem vontade de orar, vou falar para os crentes aqui, de orar, nem de vir à igreja. E não é porque ela está fraca na fé, é porque toda a energia do cérebro e do organismo está sendo consumida. Você tem que tomar muito cuidado com doenças provocadas por química do organismo, por questões patológicas. O Senhor Jesus falou em Mateus 9:12 que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Quem precisa de médico foi Jesus, o Senhor da cura. O que cura, mas ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Vou contar uma experiência da minha vida para você entender. Principalmente nessa área, eu fico olhando o povo de Deus e digo assim, eu tenho até pena. Essa vida minha aqui não é quase estressante. O pessoal não acredita, meu Deus. Mas um momento da minha vida, eu estava debaixo de alto estresse. E aí, o que estava acontecendo comigo? Eu dormia cansado, acordava cedo, ou tinha sono perturbado com insônia, e acordava cansado. E aquilo começou a me dominar, o estresse, né? Vou dormir cansado, acordo cansado, durmo mal, e está aqui minha esposa. O camarada, muitas vezes, quando prega longe da esposa, rapaz, fala tanta coisa, mas pregando aqui, ela está aqui na minha presença. Homem, cadê os homens aí? Onde é que estão os homens? Manifestem-se, por favor. É com os senhores. Se tem uma raça e uma classe que tem medo de médico e hospital, é essa que eu acabei de citar. Está aqui a minha esposa. Se eu sentir alguma coisa fora da normalidade, eu vou sozinho para o hospital.
Se alguma coisa eu sentir que não é, alguma dor que é anormal, não precisa nem me levar. Se não tiver ninguém para me levar, eu vou. Então, escuta. Aí eu liguei para o doutor Fábio Damasceno, que é um pastor psiquiatra. Marquei uma consulta com ele. E eu fui no consultório do doutor Fábio Damasceno para uma consulta, porque meu sono estava todo desregulado e eu me sentindo estressado. Quando eu entrei no consultório do doutor Fábio Damasceno, tinha uma senhora, ela disse assim, não. Pastor Silas Malafaia? O que o senhor veio fazer aqui? Quase que eu falei, vim comprar batata. Eu estava tão estressado. Falei, o que eu vim fazer aqui? Eu falei, eu acho que é a mesma coisa que a senhora. Ser atendida pelo doutor Fábio Damasceno. Ela ficou assim, eu acho que ela estava pensando que eu era anjo, um extraterrestre, não sei. Aí sentei. 10 minutos depois, entra outra. Quando ela entra, não. Você é o... Parece que o disco tinha empenado. Você é o... Falei, pastor Silas Malafaia. O que o senhor está... Um olhar espantado. O que o senhor está fazendo aqui? Quase. Eu estava no estresse, que eu disse, eu vim comprar 2 quilos de carne. Quase. Mas consegui me controlar. Eu falei, eu acho que é a mesma coisa que a senhora. Por que eu estou falando dessas coisas aqui? Porque, lamentavelmente, o povo de Deus, e a depressão é a segunda doença do mundo, competindo com força com as doenças do coração e que mata. E dependendo do tipo de depressão, você pode ter uma psicoterapia, só psicólogo e acabou. Mas dependendo do tipo de depressão, principalmente depressões que a gente chama de endógenas. São depressões endógenas e exógenas. O que significa isso? Endógena, aquela que é produzida pelo organismo. Exógena, fatores externos, perda, injustiça, que podem produzir depressão. Dependendo do grau da tua depressão, se Jesus não curar, você não vai ter que ir só no psicólogo, não. Você vai ter que ir no psiquiatra. Porque só psiquiatra é que faz terapia medicamentosa. E você vai ter que tomar remédio. E aí eu fui no doutor Fábio, voltando para a minha história, ele me atendeu e falou, olha, o teu sono, tem o ciclo do sono, e tem o chamado sono REM, que é o sono do descanso, que você passa por ele, teu ciclo do sono está desregulado, eu vou te passar um remédio, você toma ele 1 semana, vai regularizar o teu sono, nos últimos 2 dias, tu vai querer dormir o dia inteiro, porque ele vai pegar você e vai pesar, 1 semana você para e está tudo normal. É o que eu fiz, tomei o remédio por 1 semana e não usei mais o remédio, porque eu fui no médico. O que eu e você temos que entender, meu amado irmão, se Jesus não curar, se você tem problema de coração, cardiologista. Se você tem problema de olhos, operei as 2 vistas, oftalmologista. Você tem problema... ouvido, nariz e garganta, otorrinolaringologista, e vai por aí afora. Então, você tem um problema emocional, os crentes pensam que problema emocional é diabo, problema emocional é fraqueza espiritual. Não! Você não brinque, uma questão patológica, biológica, bioquímica do corpo, vai levar você a quadros profundos de desânimo e paralisar a sua vida. Então, procure ajuda para sair disso. Não fica olhando para mim com essa cara espantada, não. Isso aqui é uma verdade. Se Jesus não te curar de qualquer enfermidade, você tem que buscar ajuda. É o que você tem que fazer. Em 5º lugar, o que é que pode levar você ao desânimo? Uma visão negativa da vida. Foi Jesus que falou em Mateus 6, 22 e 23, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Como é que você percebe a vida? Pode determinar conforme ela é. Se você só vê derrota, se você só vê desastre, se você só vê dia mal, se você só vê desgraça, então, meu queridão, você vai ser levado ao desânimo. Cuidado com o que você vê. Tem gente que fica grudada em tudo que é noticiário. É mundo de louco.
é o tempo todo comendo comida ruim. Meus irmãos, na época da pandemia da Covid, eu não via jornal. Já morreram 387 mil. No outro dia, 387.200. No outro dia, 402 mil. Pô, vai chegar a minha vez, eu estou na fila. Mas só notícia ruim, cara. Isso vai contaminar você. Se você percebe a vida ruim, vai levar você ao desânimo. Meu Deus, olha o dólar. Olha quanto está o dólar. Irmão, tu está lidando? É investidor? O cara não tem $1 em casa e está preocupado com onde é que está o dólar. Uma outra coisa que pode levar você ao desânimo são as derrotas da vida. Quem não é derrotado na vida? Quem não passou por derrotas? E você tem que tomar cuidado. A Bíblia fala em Josué, capítulo 7, que Israel sofreu uma derrota violenta na época da conquista da terra. E a Bíblia diz que o coração do povo derreteu. E no versículo 10, o líder, que era Josué, estava prostrado. E Deus disse para ele: levanta-te, porque é que você está prostrado. Se você continuar prostrado, essa não será apenas uma derrota. Essa derrota vai determinar toda a sua vida. Sacode a poeira, irmão. Você foi derrotado? Eu também já fui. Você foi derrotado mais de uma vez? Eu também. Mais de 2? Idem. Mais de 3? Estou juntinho de você. Então, se você deixar a derrota dominar você, você vai ser levado ao desânimo. Eu podia falar de tantas coisas que podem levar você ao desânimo, mas eu queria te dizer, qualquer coisa, seja as que eu falei, ou as que eu não falei, mas qualquer coisa que dominar você negativamente, vai levar ao desânimo. E sabe qual vai ser o resultado da sua vida? Perda de objetivos, sonhos ideais. Paralisa o teu potencial e a tua trajetória. Você fica marcado pelo medo, retrocesso na vida, complexo de inferioridade, visão errada da vida e perca do equilíbrio emocional. Agora eu vou virar o disco. Essas coisas que eu te falei e outras que eu podia falar, é para você ficar atento. Não que você não passe por elas, mas que você apenas passe e não fique nelas. É esse o conselho que eu quero dar para você. Mas agora eu vou virar o disco. Eu vou dizer coisas que podem levar você ao ânimo. E agora eu vou pedir para você, vai me ajudar a pregar aqui. De vez em quando, eu vou falar nessa entonação, não é a palavra ânimo. Mas quando eu falar nessa entonação, eu quero que você imediatamente repita também com uma entonação forte. Então, nessa segunda parte, de vez em quando eu vou falar assim: ânimo! Isso aí, esse povo inteligente é fogo. Então, eu vou dar uma ênfase nessa palavra e quero que você repita imediatamente. Vamos treinar mais uma vez? Ânimo! Ok, não é quando eu falar a palavra ânimo, é quando eu der essa entonação para ânimo. Então vamos lá. O que pode levar você a uma vida de ânimo? Marcar você pelo ânimo. A vontade de viver, de lutar, de vencer diante de dificuldade, de adversidade, de amar, você não desistir, não se entregar. O que pode levar você ao ânimo? Número 1, pense coisas boas. O que domina a sua mente? Olha que coisa espetacular. O apóstolo Paulo preso em Roma. As cartas da prisão. Efésios, Filipenses e Colossenses. São as cartas da prisão. Qual é o destaque da carta aos Filipenses? A carta da alegria.
16 vezes, Paulo preso, envia uma carta falando de alegria. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Essa carta, ela pulsa e vibra por alegria. Ele diz que a coisa mais importante é essa alegria no Senhor e também uma carta de agradecimento pelas ofertas que ele recebeu. Mas a chave para Paulo preso não ser dominado pela circunstância da prisão e não perder o ânimo é Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Aqui está o segredo de Paulo. O que domina a mente humana é responsável por decisões e escolhas. A mente humana, ela vem antes da vontade e dos sentimentos. Você tem vontade, primeiro você pensa. Em velocidades espantosas acontecem isso. Você tem emoções e sentimentos, primeiro você pensa. Então, o que domina a tua mente pode determinar ânimo ou desânimo. O que dominava a mente de Paulo, e ele vai concluir, diz, olha, é a conclusão que ele está falando aos filipenses. Ele está dando a receita dele. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, irmão, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Pense coisas boas. Põe na tua cachola coisas boas. Deixa eu te dar uma dica como é o processo mental. A mente humana você tem memória e imaginação. A memória é o HD, é o que tem a ver com a tua história, com conhecimento e experiências. Imaginação tem a ver com o futuro, a capacidade de criar imagens. Você pode estar aqui, acabou de entrar no curso de Direito e você se vê como juiz, você se vê como um grande advogado, você se vê como um promotor, porque você tem essa capacidade na tua mente de criar imagens. Agora, qual é o problema de hoje? Quando você se depara com qualquer adversidade ou situação difícil, a mente humana vai lá no arquivo, buscar alguma coisa que esteja na sua memória de longo prazo para trazer para você uma solução. Então, você se depara com uma situação adversa, de maneira automática, a mente vai lá no HD, buscar uma resposta para aquele problema. Mas o HD está cheio de TikTok, Zap Zap, X, YouTube, videozinho. E aí ele vai lá, não tem nada, só tem bobagem. Então ele não tem saída, isso é provado hoje. A geração de hoje não tem saída para coisas simples, porque a mente está ocupada com porcaria e coisas vazias. Por isso que Paulo está dizendo aqui, aquilo que tem virtude, aquilo que tem valor, põe na tua mente. Então eu digo para você, ânimo! Se você quer ter ânimo, querido, bota coisa boa na tua cachola. Número 2, o inverso do que eu falei para o desânimo. Se você quer ter uma vida de ânimo, tenha bons olhos. O que significa ter bons olhos? Isso aqui é importante. Quando Jesus fala, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que eu gosto desse texto é que Jesus não usou nenhum elemento espiritual. Jesus está dizendo assim, como é que você percebe a vida? Se você tem bons olhos, o que é ter bons olhos? É ter uma visão otimista, realista e futurista. Essas 3 coisas aqui. Ter bons olhos não é viver no mundo de Alice. Ter bons olhos não é viver no utópico e desconhecer os problemas. Ter bons olhos é ter uma visão otimista, mas realista. Eu estou vivendo um problema. Eu estou
encarando uma situação difícil. É uma adversidade, é uma grande luta, mas eu tenho uma visão futurista. Vai passar, eu vou vencer, eu vou chegar do outro lado, eu vou derrotar esse negócio, eu vou superar essa dificuldade. Isso aqui é ter bons olhos, meu irmão. É você ter essa expectativa à frente do problema, à frente da adversidade. Eu reconheço a luta, eu reconheço a dificuldade. Não é você fingir que não está. A coisa está feia no teu casamento e você está dando beijinho na porta da igreja, para poder mostrar para os outros que a coisa está boa, quando o casamento está no bagaço. É você estar com um carro zero e está lascado na dívida. Não, porque eu não posso mostrar que eu estou no nível menor. E aí as pessoas pensam que isso é otimismo. Não, eu vou manter. Não. Essa aqui é a minha realidade hoje. Então, eu vou viver nessa realidade. Por isso que Paulo, volto para Paulo, em Filipenses 4:12. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas, em toda maneira, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver em qualquer situação. A coisa está feia, mas eu tenho ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vai ter dia na minha vida. A minha vida não vai ser só noite. Você, então, é movido pelo ânimo, pela visão otimista. Então eu digo para você, ânimo! Se você quer ter ânimo, em terceiro lugar, tenha fé. O ânimo é o agente ativador do ser. A fé é o agente ativador do ânimo. A fé é incrível. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé em quê? Na fé num Deus todo-poderoso. Em primeiro lugar, creia que Deus pode abrir a porta que ninguém abre. Creia que Deus pode operar um milagre que ninguém faz. Fé em Deus. Agora, queridão, acredita em você. Você precisa acreditar em Deus. Você ter fé em Deus. Mas tenha fé que você é a coroa da criação de Deus. Você não é uma coisa entre tantas coisas. Não. Você é a coroa da criação de Deus, que tem talento e aptidão. Você pode romper, você pode vencer, você pode suportar. Acredite em você. Não peça para ninguém fazer aquilo que você não faz. Nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher, nem pastor, nem ninguém. Isso é você que tem que fazer. Você precisa acreditar em você, tenha fé. A fé é fundamental. Aquilo que eu posso, eu vou usar toda a minha energia. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Para pensar. A história da Bíblia, a mulher gastou tudo que tinha, indo de mal a pior. Ela escuta falar que Jesus vinha. E aí então, no último reduto da energia, ela se levanta, rompe uma multidão, não tinha milagre nenhum. Ela acreditou, e ela diz para ela, fraca, sabe o que é hemorragia constante? Ciclo menstrual que não parava. As mulheres entendem disso. Essa mulher estava com a energia dela no lixo, depauperada. Mas ela vai dizer assim, se tão somente eu tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curada. Ela acreditou na possibilidade, mesmo diante da sua fraqueza. A Bíblia não relata detalhe, mas você imagina uma multidão que vinha, Jesus caminhando, essa mulher rompendo no meio da multidão até tocar em Jesus, era a última da fila, e ela decidiu ser a primeira da fila. O milagre só vem depois que ela acredita nela. Mediante a fé que ela teve em Cristo, ela fez a parte dela. Eu creio que Ele pode me curar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. A maioria dos milagres tem um lugar que você tem que chegar. Pega a Bíblia, meu irmão. A mulher cananeia, o cego de Jericó, leproso. Tem um lugar que você chega para acessar o milagre.
tem um lugar, a maioria. Muitas vezes você pensa que tudo que é milagre vai chegar de mão beijada para você. Não! Tem alguma coisa que o teu ânimo vai levar, porque você acredita que você pode esgotar toda a tua possibilidade, até o último limite. E a partir daí, o Deus Todo-Poderoso, que cura, que opera milagres, que abre portas, que muda desígnios, vai operar. Então creia! E aí eu digo para você, ânimo! Se você quer ter uma vida de ânimo, eu vou te dar o quarto conselho. Medite e pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único livro que o autor está presente. Por isso que quando a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ué, ouvir? Mas então eu só vou ouvir a palavra de Deus quando alguém prega? Não, não. O sentido é real que Paulo está falando. Porque quando você está lendo a palavra, você está ouvindo Deus falar com você. E se você quiser ter uma vida de ânimo, você precisa meditar e praticar a palavra. O Salmo 119, versículo 116 diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra para que viva, e não me envergonhe da minha esperança. Vivifica-me segundo a tua palavra para que viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que o diabo quer roubar a palavra de Deus da tua vida, da tua família, da tua casa e da igreja. Porque a palavra de Deus, ela é poderosíssima em renovar o nosso ânimo, em renovar nossas forças, em nos vivificar. Então, eu te aconselho, queridão, quando você ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Desculpa, eu estou usando a palavra errada. Bíblia não se lê, Bíblia se medita. Meditar é pensar, raciocinar, inferir, refletir. Você lê gibi, lê jornal. Bíblia não, é meditar. Medita na tua lei de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você quer ter uma vida de ânimo, ouvir e dizer palavras boas. Cuidado com a murmuração. Se tem uma coisa que deixa Deus indignado, é a murmuração. Sabe o que é murmurar? Quando você está murmurando, você está dizendo que Deus não é Deus suficiente. É uma reclamação descabida contra Deus. É um dos 5 pecados que levou Israel a ser prostrado no deserto, a murmuração. Palavras más têm efeitos devastadores. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz que ela consegue contaminar o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Cuidado com o que você fala. Mateus 12:34, Jesus diz que nós vamos dar conta de todas as palavras. Pelas palavras vocês vão ser justificados e pelas palavras você vai ser condenado. Olha o que você fala. Palavras podem ser vida e podem ser morte. Cuidado com o que você fala.